Olá, meus amigos. Boa noite. Estamos dando início aí à nossa atividade do dia. Vamos, então, continuar com o tema funções inorgânicas, ok? Ácidos e bases. Na última aula, nós falamos sobre os ácidos. Agora, vamos focar aqui nas bases, certo? Então, vamos fazer, nesse primeiro momento, uma pequena revisão. Nós falamos das funções inorgânicas e apresentamos que muitas dessas funções que nós estudamos, né, desses grandes grupos de substâncias que têm a mesma propriedade funcional, por isso que a gente chama de funções, tá certo? E aí, quando a gente está falando de propriedade funcional, lembra que a gente está falando de propriedades químicas. Muitas dessas funções, como eu estava dizendo, elas estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E nós falamos aqui de alguns exemplos, certo? Depois, é importante lembrar, né, que nós estávamos falando, vamos continuar falando ainda hoje, da teoria ácido e base de Arrhenius. Nós vamos falar hoje da base de Arrhenius. E Arrhenius, ele nos anunciou, né, ele tem um princípio interessante na sua formulação. Né, ele nos traz, melhor dizendo, duas informações importantes. Uma que é características de soluções não eletrolíticas e as soluções eletrolíticas. As soluções não eletrolíticas, perdão, é aquela que não permite a passagem da corrente elétrica. E as soluções eletrolíticas é aquela que permite a passagem da corrente elétrica, certo? O que vai permitir a passagem da corrente elétrica, certo? Será justamente a quantidade de íons, ou melhor dizendo, a presença de íons livres em solução, certo? Será justamente isso. Tendo íons livres em solução, vai haver a passagem da corrente elétrica. E aí eu falei a palavra quantidade, eu posso dizer, complementando, que quanto maior a quantidade de íons livres nessa solução, maior será o fluxo, maior será a possibilidade da corrente elétrica caminhar ou passar por ali, tá certo? Nós falamos duas coisas interessantes, que seria a ionização e a dissociação, que seria quais os mecanismos que permitem a formação de íons. Aí temos dois. Um que é o fenômeno da ionização, ou seja, que é a formação de íons através de substâncias moleculares, tá certo? E agora, nosso olhar tem que ser para esse fenômeno aqui, para a dissociação. Dissociar significa separar. E aí nós estamos falando de compostos iônicos, ok? Aí distinguimos então os eletrólitos dos não eletrólitos, ok? Aqui uma figura para exemplificar, falamos dos ácidos, das suas características que eles ionizam, tá certo? Formando como único cátion o íon hidrônio, o H+. Mostramos algumas classificações dos ácidos, de acordo ou não com a presença da molécula, de acordo ou não com o número de hidrogênios ionizáveis, o grau de ionização. Falamos da nomenclatura e chamamos atenção para a nomenclatura, onde que a necessidade de explicitar, né, ou que ela vai variar em função do seu número de oxidação, ok? Falamos um pouco dos ácidos importantes, e aí é importante a gente saber a nomenclatura, saber o nome desses ácidos, né? Mas é muito importante também saber o uso, saber a funcionalidade desse ácido, saber a presença, como esse ácido está presente no nosso dia a dia. Essa informação é muito importante. E nós destacamos aqui alguns de uso comum, né? De uso que acontece nas indústrias, como o ácido nítrico, tá certo? Como o ácido fosfórico e ácido carbônico, e os de uso, né, que a gente acho que percebe mais ele, a gente usa bastante o vinagre, tá certo? Ok, agora nós vamos entrar aqui nas bases ou hidróxidos. As bases ou os hidróxidos são justamente o tema central da aula de hoje, tá certo? E aí, vamos lá. E aí eu tenho aqui as 4 reações químicas, perdão, algumas, né, na verdade 3 reações químicas, que mostram a reação química de dissociação, ou seja, a separação dos íons que estão formando essas substâncias aqui. Todas essas substâncias aqui são bases e são compostos iônicos, por isso que eles dissociam. Então, base é aquela substância que vai dissociar, e nesse processo de dissociação,
vai formar como único ânion, tá certo? A hidroxila. E repara aqui a fórmula da hidroxila. HO-, HO-, HO-. Essa é a fórmula da hidroxila. Então, bases são compostos que em meio aquoso, tá certo? Ou seja, em água, quando a gente solubiliza ele em água, ele vai liberar como único ânion o HO-. E aí, vamos entrar agora na classificação das bases. Da mesma maneira que nós vimos para os ácidos, as bases também têm as suas classificações, certo? Então, nós temos aqui, ó, de acordo com o número de hidroxilas, elas podem ser monobases, ou seja, eu tenho aqui, ó, apenas um único ânion para ser ionizado. Deixa eu apagar aqui a minha tela para ficar melhor. E voltar aqui, ó, monobases. A minha monobase, nesse caso aqui, ó, é o hidróxido de sódio. Por quê? Porque nesse momento ele só ioniza, tá certo? Perdão, ele dissocia, certo? Liberando apenas uma única molécula, né? Um único íon, tá certo? De hidroxila. Nós temos as dibase e as tribases. Temos duas, como está acontecendo aqui, e três. Então, esse aqui é de acordo com o número, tá certo? De hidroxilas que são ali dissociáveis, perfeito? Uma segunda classificação é de acordo com a solubilidade. Então, nós temos substâncias que são bastante solúveis, outras nem tanto, tá certo? E aí, a partir dessa capacidade de solubilização, a gente tem aqui uma classificação como solúveis, pouco solúveis ou praticamente insolúveis, tá certo? Então, nós temos aqui os solúveis, os hidróxidos dos metais alcalinos. Lembrem-se que os metais alcalinos são aqueles que estão presentes no grupo 1 ou no 1A da tabela periódica. Da mesma forma que os metais alcalinos terrosos, agora são os pouco solúveis, estão na presença, tá certo? Do grupo 2 ou do grupo 2A, tá certo? E as praticamente insolúveis. Olha, podemos colocar de maneira geral todas as demais, tá certo? Então, nós temos a tabela periódica. No grupo 1, as solúveis, tá certo? As pouco solúveis para o grupo 2A e as demais, né? As demais bases formadas pelos demais metais, tá certo? São praticamente insolúveis. Então, vejamos. Essa questão de acordo com a solubilidade, né, tem uma relação direta com essa próxima classificação aqui, ó, que é o grau de dissociação. Ou seja, quanto mais eu dissocio, significa também que eu mais estou formando íons. Isso significa que quanto mais eu formo íons, maior a minha força, tá certo? E essa força na química, quando a gente está falando, seria essa tendência, essa capacidade, essa medida do grau da extensão da reação, tá certo? Seria justamente isso. E aí nós temos bases solúveis, ou seja, com elevado grau de dissociação. Deixa eu apagar aqui para continuar falando. Bases solúveis com elevado grau de dissociação. Quem seriam essas com elevado grau de dissociação? Seria, ó, eu vou colocar aqui, ó, essas duas primeiras, tá certo? Então, desculpa o desenho, pessoal, mas aqui eu estou querendo dizer que essas bases aqui são fortes, da família 1A e da família 2A, tá certo? Agora, as praticamente insolúveis são justamente essas aqui, ó, tá certo? Ou seja, são essas que têm o baixo grau de dissociação, serão as bases fracas, tá certo? E aí, ó, a gente pode colocar aqui, ó, justamente, ó, o alumínio como sendo a praticamente insolúvel, a base fraca. Nós temos o hidróxido, tá certo, de sódio, que é a base forte, e o hidróxido de cálcio, ok, como uma base pouco forte. Muito solúvel, pouco solúvel e insolúvel, tá certo? Aqui é um quadro, né, que ela sintetiza toda essa ideia que eu falei. Nós temos as bases solúveis, que são as bases do grupo 1, e aqui o exemplo de hidróxido de amônio. Perfeito? Nós temos as bases que são parcialmente solúveis, com a do grupo 2A, e tem algumas observações de exceções. E as praticamente insolúveis, que são as demais. Perfeito?
É importante colocar aqui, ó, chamar atenção justamente para essa daqui, ó, que é o hidróxido de amônio. O amônio é um íon, certo? Lembrando lá que ele tem carga positiva, ele é um cátion, certo? Então, ele... Alguém quer falar alguma coisa? Meu amigo, desliga o teu microfone aí. Alguém colocou alguma coisa no chat? Não? Então, eu vou seguir. Então, vamos lá. E aí, enfim, estava falando do hidróxido de amônio. Então, lembrando, vou voltar aqui o quadro anterior, que nós temos as bases formadas por metais. Nós temos as bases formadas por metais e, tá certo? A hidroxila, metal e hidroxila. Contudo, existem outras bases, a exemplo do hidróxido de amônio, que ele não necessariamente é formado por um metal, mas é um cátion que entra aqui, da mesma forma que os outros exemplos anteriores, tá certo? É um cátion que entra aqui. Então, ainda que não seja um metal, nós temos aqui um cátion e classificado perfeitamente como base. Aqui um quadro, né, também para sintetizar a relação que nós fizemos da força e da solubilidade. Quanto mais forte, significa que ela tanto mais será solúvel. Quanto mais será solúvel, maior quantidade de hidroxila que ela libera no meio. Perdão, pessoal. Desculpe. Então, falamos até o momento já de alguns nomes, né? Falamos de alguns nomes. E aí falamos um nome aqui, ó, dessa substânciazinha aqui, ó, o hidróxido de sódio, como o nome está colocado aqui, ó. Agora nós vamos sistematizar essa forma de nomenclatura. Como é que nós chamamos, né? Nomeamos as bases, tá certo? Hidróxido de nome do elemento. Aí lembra-se aqui, ó, que o elemento eu estou me referindo ao metal, quando for metal, e nesse segundo caso aqui embaixo, tá certo? Ou o nome do cátion. Perfeito? Então o nome do elemento se refere ao nome do metal ou ao cátion. Perfeito? Então, hidróxido de pontinho, pontinho. Metal aqui está sódio, então hidróxido de sódio. Tá certo? Se tivesse o lítio, hidróxido de lítio, e assim sucessivamente. Hidróxido de nome do metal, nome do cátion, nome do elemento, de uma maneira geral. No entanto, nós temos bases, tá certo? Que elas podem apresentar... Perdão, vou dar um passo atrás para explicar melhor. Nós temos bases, a exemplo dessas duas que estão colocadas aqui, o hidróxido férrico e o hidróxido ferroso, que são formadas por um mesmo elemento, mas que esse elemento pode apresentar número de oxidação diferente. Vamos dar uma pausa e respira. Quando eu falei aqui sódio, o sódio ele tem um NOx fixo, tá certo? Então não há necessidade de, na nomenclatura, eu falar hidróxido de sódio 1. Não existe isso, isso é ambíguo, isso é até um erro, tá certo? Na química. No entanto, quando a gente vai para o ferro e para outros elementos, a exemplo também do estanho, o estanho ele vai apresentar NOx diferente, perfeito? Sendo o NOx diferente, é importantíssimo que a pessoa, que o livro, que a gente, ao escrever, ao falar um nome dessa substância, das bases formadas por esses elementos, ele caracterize, né? Porque a simples mudança, né, ou que a gente pode achar que seja simples mudança, no NOx vai fazer com que mude bastante, em alguns aspectos, a sua reação, a sua reatividade, as suas propriedades, tá certo? Então é importante fazer essa distinção como está colocado aqui. Ó. Então, por exemplo, se a gente olha para o ferro aqui, ó, o ferro aqui vai ter NOx mais 3, tá certo? E para o ferro que está na substância de baixo, ele vai ter NOx mais 2. Então, eu tenho duas formas de colocar a nomenclatura. E aí eu vou falar da primeira, que está usando os sufixos. Hidróxido férrico. O sufixo ico vai ser designado, tem que ter usado para quando o NOx for maior. Eu tenho 2. O maior, sendo 3, eu tenho que usar hidróxido férrico. Tá certo? Então, essa aqui é a forma de fazer nomenclatura. E o outro, como ele tem um número de oxidação menor, a nomenclatura diz que nós temos que usar o sufixo oso, ficando então hidróxido férrico para mais 3, maior NOx,
hidróxido ferroso mais 2 para o NOx menor, tá certo? E isso segue as outras substâncias. Aqui nós temos o exemplo do hidróxido estânico. Aqui o NOx é mais 4 para o estânio nesse primeiro caso. E nesse segundo vai ser hidróxido estanoso, porque o NOx é mais 2. Maior no primeiro e menor no segundo caso. Tá certo? Vejamos, pessoal. Existe uma outra forma de se fazer a nomenclatura, que é usando os números, tá certo? Ou melhor, que é usando algarismos romanos. E esses algarismos romanos, eles vão se referir ao número de oxidação daquele determinado elemento. Então, por um exemplo, deixa eu apagar aqui tudo. Eu tenho aqui, ó, hidróxido de ferro 3. A quem se refere esse 3? Esse 3 vai se referir justamente ao número de oxidação do ferro, tá certo? De forma que o hidróxido de ferro 3, aqui, ó, eu estou falando do hidróxido férrico, tá certo? E para o segundo seria hidróxido de ferro 2. Aí eu teria que colocar o algarismo humano 2 aqui. Aí vamos lá. Hidróxido de estanho 4. Hidróxido de estanho 4 seria justamente esse daqui, ó. Tá certo? Hidróxido estânico a quem eu estou me referindo. Tá certo? A gente tem, então, na química, duas possibilidades de uso. Usando os algarismos romanos, da mesma forma também usando os sufixos. Tá certo? Vejamos, então. Então, volto a dizer, né? É importante a gente saber o nome das bases, das substâncias, mas é importante a gente saber as substâncias em que a gente encontra esses materiais, em quais produtos, na verdade, né? Quero dizer, melhor que substâncias, é que produtos, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o hidróxido de magnésio. Olha, o hidróxido de magnésio é uma base, tá vendo? Ela é utilizada para quê? Para combater azia. Então aqui, ó, essa substância que está saindo daqui não é necessariamente hidróxido de ferro, perdão, hidróxido de magnésio puro. Ele tem hidróxido de magnésio e tem outras substâncias ali. Mas o princípio ativo, a principal substância dos antiácidos é justamente, tá certo? O hidróxido de magnésio. Vejamos, pessoal, o hidróxido de magnésio é uma base fraca, tá certo? Como nós vimos. É uma base fraca da mesma forma que o hidróxido de alumínio. Então, a medicina, né, não pode lançar a mão, por exemplo, de uma substância que seja muito agressiva. Então, ela lança a mão para utilizar, nesse caso, né, o hidróxido de magnésio. Agora vamos falar do hidróxido de sódio. Aqui não é o hidróxido de sódio, aqui são barras de sabão, tá certo? O hidróxido de sódio ele é utilizado para fazer sabão no processo de uma reação que se chama reação de saponificação. O hidróxido de sódio ele é usado, tá certo? E aí, ó, deixa eu apagar aqui de novo e voltar para a frase. Aqui, ó, conhecido como soda cáustica, tá certo? E aí eu sempre digo, a gente precisa aprender química, eu acho que é importante, talvez, a gente aprender química. Vamos lá, no curioso, talvez, né? Olhando os rótulos das embalagens, a gente pode reconhecer onde estão e como, de repente, é usado, né? Em que produtos. Lendo lá o rótulo do shampoo, lendo o rótulo da pasta de dente, das coisas que a gente come de uma maneira geral. E depois fazendo pesquisa, tá certo? É muito importante também, pessoal, destacar que, infelizmente, nós temos muitos acidentes domésticos, né? Então, as pessoas, às vezes, misturam várias substâncias, misturam detergente com água sanitária e para limpar melhor, não sei o quê. E muitas vezes acontece alguns acidentes domésticos. Então, leia os rótulos dessas substâncias, cuidado com o uso exagerado, as quantidades exageradas, que a gente, às vezes, imagina que vai fazer um processo melhor, e nem sempre vai fazer. Às vezes, só causa efeitos adversos à nossa saúde. É importante deixar claro. Falo isso porque a soda cáustica ela é muito usada nas nossas casas, né? E, às vezes, na hora da manipulação, a pessoa, infelizmente, não se atenta à leitura do rótulo e acaba se machucando de alguma forma, ok? Então, nós temos esses dois casos. E aí, ó, nós temos o outro que aqui, ó, o hidróxido
de cálcio, tá certo? O hidróxido de cálcio, ele é usado aqui, ó, nas pinturas para fazer a caiação, tá certo? É utilizado também na presença de argamassa, entre outros. Aí aqui tem uma observação, ó. É conhecida como cal apagada, cal extinta é quando misturado com a água, tá certo? E conhecida como água de cal ou leite de cal. Então, tem vários nomes, né? Essas substâncias todas, nomes usuais, nomes comuns, tá certo? Mas, de qualquer forma, a caiação é feita usando o hidróxido de cálcio. E nós temos outro exemplo aqui, ó, usado na agroindústria, tá certo? Que é o hidróxido de amônio. Ele é utilizado como precursor, a gente chama, né? Como na produção de fertilizantes, acompanha a formulação de fertilizantes também, tá certo? Então, é importante desenvolver mais aí essa pesquisa para a gente poder aprender, né, digamos assim, um pouquinho melhor sobre essas questões. Agora, nós vamos, na verdade, tem um quadro, nesse quadro síntese, de tudo isso que nós falamos, tanto dos ácidos quanto os da base, né? Temos aqui a solubilidade, então nós temos a maior parte dos ácidos são solúveis, enquanto as bases, a maior parte é insolúvel. Ou seja, nós temos muito mais elementos lá fora do grupo 1 e 2A do que no próprio grupo 1 e 2. Por isso dessa frase, a maior parte é insolúvel. Nós temos a estrutura. Os ácidos são compostos moleculares e as bases são compostos iônicos, tá certo? Beleza? Então, quanto à condutividade elétrica, ok? Só conduz a condutividade elétrica em solução aquosa. Nós temos a possibilidade das bases, eles também conduzirem a corrente elétrica quando fundidos, beleza? Então, a gente se aquece, por exemplo, o sólido do hidróxido de sódio. Então, a gente aquece, ele vai sair do estado físico que ele está, naquele estado sólido, e vai para o líquido. Okay? Nesse caso, ele vai para o estado líquido, vai ter íons ali em solução, ok? Mas não terá água ali no caso. Vamos lá, ação em relação aos indicadores. Aí nós vamos falar um pouquinho dessa aqui nos próximos slides que eu vou mostrar. Ok? E aí eu vou tomar a leitura. Rapidamente a gente vai compreender melhor o que é indicador ácido-base, o que é a escala que se chama escala pH, ou potencial hidrogeniônico, ou simplesmente pH, como a gente mais comumente ouve. Ácidos e bases mudam a cor de certas substâncias que são, por esse motivo denominadas indicador ácido-base. Se o ácido provoca certa substância de cor, a base fará o indicador voltar à cor primitiva, ou à cor primeira, tá certo? E vice-versa. Ou seja, indicadores ácido-base são substâncias que a gente utiliza para ter a noção, para mensurar qual é o pH que está aquela determinada solução. Vejamos, o que é o pH? pH é uma escala, uma sigla, né, que significa potencial hidrogeniônico. Ele mede a quantidade de íons H+. Nós vamos ver isso logo, logo. Vejamos que a escala de pH, ou de acidez e basicidade, ela é uma escala numérica. Ela começa no 0 e termina no 14. Então, a escala vai de 0 a 14. Apenas isso. Não existem valores superiores a isso, nem inferiores a 0. Então, ela vai de 0 até 14. No entanto, a gente tem que dividir essas duas tem que dividir essa escala em dois patamares, ou em duas regiões. Nós temos aqui uma região que a gente vai chamar de básica, porque haverá alcalinidade ali, que haverá uma maior presença de íons OH-, e quando a gente fala de maior presença, não significa que a gente exclua o outro. A gente vai compreender um pouco mais adiante uma questão importante na química que se chama equilíbrio químico, tá certo? De qualquer maneira, vamos retornar aqui que dá perfeitamente para a gente compreender. Deixa eu só sintetizar aqui. Ó. A escala de pH ela vai de 0 até 7 e nós temos duas regiões.
Perdão, pessoal, deixa eu respirar aqui que eu me atrapalhei de novo. Ela vai de 0 até 14 e é dividida em duas regiões. Agora sim, vamos lá. De 0 a 7 nós temos a região ácida, tá certo? E aí aquela solução, aquela mistura lá, tá certo? Homogênea, a gente vai chamar de solução ácida. Perfeito? Então, peguei aquela substância, medi aquela substância. A substância me deu o pH 3. Para aquele pH 3, vou classificar aquela substância como sendo substância ácida. Da mesma forma, eu vou fazer com as bases. Se ela tiver de 0 a 7, ela vai ser classificada como uma solução básica ou alcalina. Nesse momento, ela sendo básica ou alcalina, ela tem uma menor quantidade de íons H+. E essa daqui, sendo ácido de 0 a 7, terá uma maior quantidade de íons H+. Certo? Aqui nós temos uma outra figura que mostra as substâncias de uso comum, de uso do dia a dia, e qual é a região, qual é a faixa de pH dela. Então, nós temos aqui, ó, vou dividir o caráter neutro, que vai ser quando a substância tiver pH 7. Então, por exemplo, água pura, certo? Sem a presença de qualquer outra substância, ela terá o pH 7. E aqui nós temos, vou começar aqui do zero, certo? Na verdade, aqui não é zero, é um valor bem próximo de zero, indica que eu tenho uma solução ácida, muito ácida. Quanto mais próximo de zero, tá certo? Maior a acidez, porque maior a quantidade de íons H+. Então, eu tenho uma solução aquosa de ácido clorídrico, que é um ácido forte. Eu tenho, por exemplo, o suco gástrico, que está em torno aqui ó, do pH 1,3, 1,4 aproximadamente. Temos o suco de limão, que é um suco cítrico, tá certo? Vejamos, ele é uma substância ácida. Perfeito? Nós temos o vinagre também. Vejamos que todas essas substâncias são substâncias ácidas, tá certo? O pH dessas substâncias está menor do que 7. Água gaseificada. A presença do ácido carbônico, melhor dizendo, do CO2, ele faz com que ocorra a formação de ácido carbônico. Perfeito? Então, a água gaseificada é ácida. E agora temos água pura. Passamos agora para a região de caráter alcalino. Nós temos a solução de bicarbonato de sódio. Nós vamos aprender que o bicarbonato de sódio é uma substância classificada como sal. E depois ainda vamos verificar que não somente os ácidos e as bases, elas alteram o pH das soluções. É possível também que os óxidos e também os sais alterem o pH das soluções, tá certo? Então, na solução de bicarbonato, vai haver alguma série de reações e vai aumentar a quantidade de hidroxila, tá certo? Por sua vez, quanto maior a quantidade de hidroxila, menor a quantidade será do íon H+, tá certo? E vice-versa para cada uma das regiões. Então, nós temos os cremes dentais, que são alcalinos, a solução, vejam só, as bases fortes que nós falamos, tá certo? A água de cal, que é o hidróxido de cálcio, o hidróxido de sódio, são as que tem aqui nessa figura os maiores valores de pH, tá certo? Então, aqui está na casa de 14, aqui de 12 e uns pontinhos, 12,4, enfim. É só para a gente exemplificar, certo? Por fim, pessoal, então vejamos. Aqui nós temos os indicadores ácido-base. Imaginem a seguinte situação. Eu tenho 2 copos, tá certo? Ou eu tenho 2 Becker, ou Beckeres, que são vidrarias utilizadas em laboratórios químicos, e eu tenho ali 2 substâncias diferentes, ou tenho 2 soluções diferentes. E aí eu quero caracterizar essas 2 soluções. Que material, que tipo de técnica, que tipo de procedimento a química tem que utilizar, né, para saber as características? Sendo uma dessas características o pH. Para se fazer isso, a gente lança a mão dos indicadores ácido-base.
Indicadores ácido-base serão o seguinte, imagina lá que eu tenho o meu copo, né, o meu becker, ele está transparente, certo? Então, ele está transparente. Imagina que eu adiciono aqui um indicador. E, dependendo da coloração que ganhar o meu recipiente em função do indicador que eu colocar, eu vou justamente saber qual o pH da minha solução, certo? Então, por um exemplo, eu tenho aqui o indicador azul de bromotimol. Pego o azul de bromotimol, certo? Pego lá o meu copo com vinagre e coloco umas gotinhas só de vinagre. Se eu estou colocando vinagre naquela minha água pura, a solução vai ficar ácida. E aí, em seguida, eu adiciono gotas desse azul de bromotimol. O que vai acontecer? Vai justamente mudar a coloração assim que eu adicionar o meu azul de bromotimol. A água, né, de incolor, ela vai se tornar amarela. E se tivesse ali o hidróxido de sódio e tivesse uma concentração bastante alta, ela estaria muito azul, ou seja, ela me indicaria que eu tenho uma faixa de pH, né, básica naquela solução, certo? Então vejamos, os indicadores são justamente essas soluções aqui, ó, para eu indicar, para a gente saber, né, o pH das amostras. Então, eu tenho alaranjado de metila, por exemplo, eu tenho o azul de bromotimol, tenho fenolftaleína e tenho outros também. Eu falei aqui dos indicadores líquidos, tá certo? Eu tenho a possibilidade de ter indicador líquido, tenho a possibilidade de ter um indicador com essas fitas aqui, a gente chama de fitas de pH, onde a gente pode encostar na amostra, como está colocado aqui, ó, a gente tira, tá certo? E depois a gente verifica a mudança de cor. Repara que ao colocar a fita sobre a laranja, sabendo que a laranja é ácida, tá certo? Ela vai ficar amarela. Aí eu comparo essa coloração adquirida por esse pedaço de fita com esse trecho aqui, ó. Então repare, eu imagino que essa coloração esteja mais próxima desse pH aqui, ó, tá certo? Aí eu vou lá e leio o pH que está indicado nessa amostra e oriento. Olha, essa substância é ácida. Reparem que a parte da fita, estou no sabão agora, reparem que a parte da fita que está encostada no sabão está azul. Então, eu vou imaginar, você vem e você escolhe depois, certo? E aí, quanto mais próximo da coloração, né, melhor. É importante também que a luz pode atrapalhar em questões, certo? Então, vejamos, pessoal. Esse daí é o uso dos indicadores ácido-base. Bem, temos aqui uma pequena revisão matemática, né? Só para fazer a seguinte observação, que a química é uma disciplina que ela se mistura bastante com a matemática, ela é uma disciplina de ciências exatas, a gente precisa discutir isso, né? E ela utiliza muitos recursos da matemática. E um dos recursos da matemática que a gente estuda, que a gente utiliza para estudar, né, por exemplo, o pH, é a função logaritmo, certo? A gente não vai falar sobre isso, a gente só aqui apenas para mostrar que durante a minha fala eu falei que o pH ela nos mostra a concentração, tá certo, de íons H+, tá certo? Então, vejamos, o pH ele mede o grau da acidez, porque a gente aplica essa propriedade matemática tendo a concentração dos íons presentes lá, tá certo? Então, para a gente faz uma relação, né? O pH ele faz uma relação entre a concentração em mol por litro e o pH. E a gente pode fazer esse vice-versa, certo? E aí tem algumas observações. Ó. Quanto menor o pH, vejamos, maior a acidez. Então, a gente tem o pH lá 7, a gente tem o pH neutro. Se a gente tiver o pH 1, significa que o pH é muito ácido. Então, quanto menor o pH, mais ácido será. E essa maior acidez significa que eu tenho uma maior concentração de íons H+. Tá certo? Essa dinâmica é estabelecida a partir da aplicação dessa propriedade logarítmica na quantidade, na concentração. Tá certo, meus amigos? Bem,
a gente fecha esse primeiro momento da aula, ok? E depois, em alguns instantes, a gente volta para realizar os nossos exercícios. Vamos dar 5 minutinhos, ok? E a gente já retorna. Até daqui a pouco, meus amigos. E nesse retorno a gente tira as dúvidas. Um abraço.